Olá, seja muito bem-vindo a esse nosso curso sobre legítima defesa, abordando os aspectos jurídicos, sobretudo quando exercida com o emprego de arma. Quero, antes de qualquer outra coisa, registrar aqui o meu agradecimento a você que se interessou por esse material, que adquiriu o nosso curso, e espero atender integralmente às suas expectativas, abordando o máximo possível das questões em torno desse assunto e desde já deixando claro que qualquer dúvida dos alunos poderá ser tirada por um e-mail especificamente disponibilizado para isso, em que serão respondidas as questões recebidas, seja por e-mail, seja por meio de vídeo. A grande maioria das questões é respondida realmente por vídeo, juntando as perguntas dos alunos, e aí temos um material complementar que vai surgindo após o encerramento das aulas programadas. Nessa nossa primeira aula sobre legítima defesa, nós vamos ver o que são excludentes de ilicitude, que é justamente dentre as quais se insere no nosso direito penal a legítima defesa. Para que nós possamos falar de excludentes de ilicitude, a primeira coisa que vai ser necessário é resgatar o conceito de crime. O que é crime para o direito penal brasileiro? Embora nós tenhamos uma divisão conceitual entre correntes bipartida e tripartida e ainda um pouco de uma inovação na doutrina moderna, querendo trazer mais elementos para a conceituação do crime, na conceituação clássica, que é a prevalente e que vai ser efetivamente a que nos interessa, o crime é um fato típico, antijurídico e culpável. São esses três elementos que formarão a conceituação de um delito. O fato típico diz respeito à previsão legal de uma determinada conduta como crime. Isso advém do princípio da estrita legalidade penal, que prescreve que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. Desse preceito, nós extraímos que só haverá um crime se existir a previsão incriminadora daquela conduta em uma lei. Essa lei pode ser a lei geral, o Código Penal, ou as leis especiais, como tantas outras que nós temos no nosso país, a exemplo dos crimes ambientais, dos crimes com arma, dos crimes de trânsito e etc. Não existe crime sem que haja a previsão legal daquela conduta como tal. Daí a tipicidade. O segundo elemento para a conceituação do crime é a antijuridicidade ou a ilicitude da conduta, o que significa que a conduta compreendida por um ato tipificado como crime é uma conduta contrária ao nosso ordenamento jurídico. É uma conduta que o nosso ordenamento vê como ilícita. É aí que vai entrar, e nós vamos ver logo na sequência, a importância das excludentes de ilicitude. O terceiro elemento, contido na doutrina clássica, é a culpabilidade. Precisa haver no crime a conduta volitiva do agente. Ele precisa escolher praticar aquela conduta para que possa ser por ela responsabilizado. É justamente por isso que há uma divergência entre as correntes. A corrente bipartida não inclui a culpabilidade no conceito de crime, porque seria algo relativo apenas à aplicação da pena. Mas nesse nosso curso, essa questão não vai nos ser importante, porque analisaremos essencialmente o segundo elemento da conceituação do crime, que é a antijuridicidade ou ilicitude. Por que é nesse elemento que nós nos focaremos? Porque as excludentes de ilicitude, dentre as quais está a legítima defesa, são hipóteses que justamente retiram esse elemento do conceito de crime. Nós teremos uma conduta que vai estar tipificada, ela vai estar prevista como crime, ela poderá ser culpável, ela poderá ensejar a responsabilização do agente, mas ela, sob determinadas circunstâncias, deixa de ser
antijurídica, ela deixa de ser ilícita. Ou seja, se nós formos arrematar, as excludentes de ilicitude são hipóteses específicas que retiram de uma conduta que normalmente seria classificada como uma conduta criminosa o elemento da antijuridicidade e, por isso, essa conduta deixa de ser crime. É uma conduta que normalmente seria qualificada como delituosa, mas que, sob determinadas circunstâncias, é admitida pelo nosso ordenamento jurídico sem configurar crime. As excludentes de ilicitude ou de antijuridicidade podem estar previstas expressamente no nosso ordenamento ou não. As previstas são as chamadas excludentes de ilicitude legais e estão estabelecidas no artigo 23 do Código Penal e se referem ao estado de necessidade, à legítima defesa, ao exercício regular de direito ou estrito cumprimento de dever legal. Evidentemente, o conceito pormenorizado desses institutos não nos vai interessar, à exceção, obviamente, da legítima defesa, que é o objeto do nosso curso. Mas, de qualquer modo, não custa passar pelos conceitos desses outros institutos. O estado de necessidade se caracteriza quando o agente pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se. E ainda, não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. E ainda mais, embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena pode ser reduzida de 1 a 2/3. São as previsões do caput do artigo 24 do Código Penal e seus parágrafos 1º e 2º. Essa a conceituação de estado de necessidade. O segundo inciso lá do artigo 23 é o que trata da legítima defesa e nós, obviamente, vamos deixar ele por último porque vai ser o que nós vamos desenvolver. O inciso 3º trata do exercício regular de direito ou estrito cumprimento de dever legal. Não há no Código Penal uma conceituação desses institutos, mas eles dizem respeito às circunstâncias em que é legítimo para um agente agir de determinada forma, seja para fazer valer um direito que já possui, seja por ser um dever seu de ofício. E aí nós temos o exemplo clássico da atuação dos policiais, que muitas vezes cometem atos que poderiam estar tipificados no Código Penal como crime, como penalmente recriminados, mas que é a função do policial exercer. Um policial que prende um indivíduo, por exemplo, ele está ali cometendo uma violência, um ato de restrição à liberdade do indivíduo, mas está fazendo ali o que a sua função impõe. Ele está no estrito cumprimento do seu dever legal. Muitos doutrinadores, inclusive, sequer consideram as hipóteses do inciso 3º como legítimas circunstâncias de excludente de ilicitude, mas essa é uma discussão muito mais doutrinária que, para a abordagem da legítima defesa, não vai nos interessar. O que nos interessa, de fato, é o que está no inciso 2º do artigo 23 e no artigo 25, que é a previsão e a conceituação de legítima defesa. O que vem a ser legítima defesa no direito penal brasileiro? A conceituação é estabelecida claramente pelo nosso Código Penal e aí nós vamos ver que ela é permeada de uma série de elementos que precisam estar presentes em conjunto para somente então poder se falar na caracterização de uma conduta como praticada sob essa excludente de ilicitude. Vamos ver o conceito de legítima defesa segundo o nosso Código Penal. Artigo 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Veja
que aqui no conceito legal são listadas uma série de exigências de elementos componentes do conceito de legítima defesa, sem os quais esse instituto não será reconhecido. E qual a enorme importância disso? É que nossa legislação estabelece que se o ato não puder ser enquadrado legitimamente no conceito de qualquer das excludentes de ilicitude, o agente será por ele responsabilizado. É o que está previsto no próprio artigo 23, que lista as excludentes de ilicitude, que em seu parágrafo único estabelece: o agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Portanto, é imprescindível que se compreenda completamente o que é cada um dos conceitos que integram a legítima defesa, cada um dos elementos que integram esse conceito, porque se houver qualquer desvirtuação no seu exercício, se caracteriza o excesso e, caracterizado o excesso, o agente será por ele responsabilizado. Estas são, listadas no artigo 23 do Código Penal, as excludentes de ilicitude legais. Na próxima aula, nós vamos analisar um a um todos os elementos que são exigidos para a configuração da legítima defesa. Até lá!